Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 23. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Emmanuel comenta na lição 70 do livro Fonte Viva, Solidão. À medida que te elevas monte acima no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriram contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam o aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo, ficaram. Ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira de borboletas douradas que se esfacelam pelo contato da menor chama de luz que se lhes descortina à frente. Em torno de ti a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que coração faminto do calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura. Choras, indagas e sofres, contudo que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão com o serviço aos semelhantes gera a grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor que escalou o Calvário, de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores constrangidos à punição e obediência à justiça. Recorda-se dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não ouvides que, pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Emmanuel vem chamar a atenção aqui para a gente de uma coisa grave, né? De uma etapa que todos aqueles que conseguem alcançar o espírito que está por trás da letra, que consegue trazer o evangelho para dentro do coração, essas pessoas começam a ficar diferentes, começam a ficar incompatíveis, era a palavra que eu queria usar, incompatíveis com um monte de coisa que está acontecendo ao nosso redor. Eu me lembro recentemente de uma discussão, né, em que um rapaz ele foi pego em flagrante, cometendo um delito, e que de repente todo mundo na roda de conversa estava falando: não, mas ele tem que mesmo ser condenado, ser jogado na prisão, aquela coisa toda. E aí uma vozinha se levantou no meio e falou assim: o que Jesus faria se estivesse no lugar dele agora, no seu lugar agora? E aí aquela discussão no primeiro momento fala: mas é Jesus, eu sou eu. E é exatamente isso que acontece no mundo que a gente vive. A gente começa a perdoar e começa a ser chamado de covarde por aqueles que ainda não aprenderam a perdoar. A gente começa a abandonar determinados tipos de vícios, de comportamentos que não convêm mais, e aqueles que permanecem nesse comportamento começam a divulgar: ih, mas fulano mudou, o sangue ficou azul, agora ele está de nariz em pé, não quer mais se misturar com a gente. Então você está num ambiente qualquer de trabalho, em que as pessoas costumam ter comportamentos que não são dignos com a justiça, e de repente você fica diferente, e por isso você é discriminado. Isso costuma acontecer com uma frequência tão grande, mas tão grande, que a pessoa começa a se tornar incompatível, vou usar a mesma palavra, e ao mesmo tempo ela sente uma alegria por estar agora com a verdade e praticando a verdade. Mas ao mesmo tempo, não só incompatível, né, mas também ele vai sentindo uma tristeza, porque inclusive começa a receber ataques daqueles que não conseguem compreender o comportamento dele.
Então o que ele vem falar aqui pra gente, né? Ele fala assim, ó, a solidão com o serviço aos semelhantes gera a grandeza. E Emmanuel, como sempre, de maneira muito poética, ele fala, a rocha que sustenta uma planície costuma viver sozinha, e o sol que alimenta o mundo inteiro também brilha sozinho. Fala, não te canses de aprender a ciência da elevação. Continua nesse caminho, mas lembrando que o caminho para a sublimação mesmo é quando a gente encontra o amor incondicionalmente, o amor para todos aqueles que estão aqui perto da gente, aqueles que são nossos próximos, mesmo que eles não nos compreendam. E normalmente não vão compreender, por quê? Porque vão fazer convite, vem participar comigo disso, daquilo, e de repente tem uma conversa qualquer que está falando mal dos outros e a gente já não consegue mais ficar num lugar que as pessoas falam mal uns dos outros, porque a gente reconhece os defeitos que a gente tem e reconhece as críticas que também foram direcionadas a nós num determinado momento. Então a gente começa a reconhecer que todos somos filhos de Deus. Aí você não fala nada, o que você acha? Cara, eu prefiro não julgar. E a pessoa, não, então na verdade não tem coragem, não é a pessoa que anda comigo, que comigo é sim, sim, não, não. E às vezes usa até como o exemplo de Cristo. Como Cristo falou, é sim, sim, não, não. Mas na verdade está faltando ainda muito sentimento. Então o que acontece? Ele vem trazer a lição para a gente, parecendo também uma autobiografia de Emmanuel, né? Porque Emmanuel vai contar em alguns momentos sobre a vida dele e falar que conforme ele ia se aprofundando no Evangelho e tendo controle sobre ele mesmo, isso aconteceu exatamente da mesma maneira. Ele foi ficando sozinho e mesmo aqueles membros também eclesiásticos que ficavam junto com eles também já começaram a não entender, não aceitar muito as suas ideias, né? Então ele bota aqui, ó, em torno de ti a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Gente, parece que conforme a pessoa encontra o caminho do amor, amacia o coração mesmo, coloca a razão, né, se coloca como instrumento na mão dos espíritos, a gente começa a se tornar testemunha de algumas coisas e a gente não pode, simplesmente não pode estar falando, né? Eu vou dar exemplo aqui para vocês, né? Mas o que acontece? Quando a gente começa mesmo a se colocar como instrumento na mão dos espíritos, eles confiam na gente assim, ó, eu estou vendo uma coisa acontecendo, eu não vou falar para ninguém, eu vou guardar para mim e eu comigo vou falar assim, como é que eu faço para ajudar essa pessoa? Eu não quero comentar com ninguém. Quando a gente começa a comentar, bater com a língua nos dentes, o que acontece? A gente perde a confiança dos espíritos. Agora, quando a gente guarda segredo mesmo, a gente dá, então como é que eu faço para ajudar? E agora eu vou partir para ajudar dentro daquilo que for possível. Aí começa a vir as intuições para você tomar os caminhos para tentar ajudar aquela pessoa. E aí o que acontece? Você quer, às vezes quer dar testemunho, né? Você quer falar para a pessoa, eu estou agindo dessa maneira porque eu vi um espírito. E quando fala que viu o espírito, então você é completamente diferente de tudo, as pessoas começam a achar, é o tal do bullying, começam a achar que você está ficando louco, que você está querendo dar uma de diferente, por que só ele veio e os outros não veem? De maneira que até Jesus no Evangelho, ele falava assim, né? Ele subiu o monte com Pedro, Tiago e João, chegou lá em cima, encontrou Elias, que já tinha morrido há mais de 200 anos, e Moisés já tinha morrido há mais de 2000 anos. Até tem historiador que fala até 4000 anos antes, né? Diverge a data entre os historiadores, a data de Moisés. E Jesus, na hora de descer o monte, ele fala, ó, não comenta com ninguém o que vocês viram aqui em cima. Tinha duas razões para Jesus estar falando aquilo. A primeira é que existe uma proibição de Moisés, na época, de se comunicar com os espíritos. Ele poderia ser condenado à morte, como quase todos os profetas do Velho Testamento foram, com exceção de dois, Elias e Enoque. Esses dois foram arrebatados segundo as escrituras. Mas principalmente Jesus estava falando aquilo pelo seguinte, ó, as coisas espirituais, as experiências espirituais, a gente não comenta com qualquer pessoa, porque as pessoas não estão preparadas para compreender e muito menos para aceitar. Você vai ser uma pessoa diferente, você vai ter uma discriminação em cima de você. Então a gente vai perceber que essas pessoas que se dedicam exclusivamente à causa do Evangelho, seja através das obras sociais, ou seja através do estudo também, e das palestras, eles com o tempo, eles vão ficando assim, ao mesmo tempo que eles sentem uma alegria por estar no caminho certo, eles também sentem
uma certa tristeza por tanto trabalho que tem para fazer e pela incompreensão que gera. Fica aí o recado. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.